Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Sistemas Distribuídos. Na aula de hoje, a gente vai ver um rápido resumo, faz parte aí da nossa sequência Redes de Computadores e Interligação de Redes. Hoje nós vamos ver em um capítulo o que é feito em uma disciplina inteira de redes. Então, para quem já fez a disciplina de redes, é uma revisão rápida, tornando aí o envolvimento de redes na parte de sistemas distribuídos. Então vamos ver a apresentação aqui para a gente dar sequência. É o nosso capítulo 3 do livro aqui do Colores, e a gente vai ver uma rápida introdução, vamos falar aí dos tipos de redes, conceitos básicos, protocolo internet, e depois um estudo de caso aí envolvendo Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Então vamos lá. As redes construídas de uma variedade de mídias, né? Hoje a gente tem ali cabos de cobre, fibra ótica, comunicação sem fio, então é uma variedade de mídias aí envolvendo o nosso ambiente de rede. E também tem dispositivos de hardware como switches, roteadores, hubs, pontes, interface de rede. E os componentes de software, né? Como uma pilha de protocolos, rotinas de tratamento de comunicação, drive de dispositivos, então é um contexto aí envolvendo hardware, software, equipamentos, né? A internet é um subsistema de comunicação que a gente tem aí com todos esses recursos envolvidos. Alguns problemas que a gente tem de interligação em redes, né? Quando a gente está olhando sobre o enfoque de sistemas distribuídos, a gente tem que ter preocupações com relação ao desempenho. Daí, latência e taxa de transferência fazem toda a diferença com relação ao desempenho. O tempo de transmissão, que seria a latência mais a largura, taxa de transferência, né? É o tempo que leva aí para mandar uma mensagem de um processo A para um processo B. O aspecto de escalabilidade, um crescimento muito rápido da rede vai demandar aí uma quantidade crescente de usuários que pode exigir um crescimento muito rápido da rede, se eu tenho muitos usuários no meu ambiente, né? O aspecto de confiabilidade, a detecção de erros de comunicação e a sua correção melhor realizada por software aplicativo, já que a gente sabe que na parte de rede não temos muitos recursos de correção, e sim podemos deixar isso para o software aplicativo, dependendo do protocolo. A parte de segurança, envolvendo o uso de firewall, uso de VPN, o aspecto de mobilidade. Hoje, as redes sem fio elas fornecem mobilidade, mas a parte de endereçamento e roteamento, eles foram desenvolvidos antes de existir essa mobilidade, né? Então, lá nos primórdios, quando se desenvolveu o TCP/IP, essa parte de endereçamento era para equipamentos que estavam fixos e não se movendo. Felizmente, hoje, a parte de celular já conseguiu resolver esse problema de deslocamento no ambiente físico, né? Qualidade de serviço, que é necessária para um fluxo de dados multimídia, eventualmente uma difusão seletiva usando multicast,
quando há necessidade de comunicação de um para muitos, né? Então, são coisas que a gente tem que considerar ali quando falamos em rede para sistemas distribuídos. Quais são os tipos de redes que a gente tem? A gente tem redes chamadas redes PAN, Personal Area, por exemplo, uma rede Bluetooth, redes LAN, Local Area Networks, redes de longa distância, WANs, Wide Area Networks, e as MANs, né, que são redes metropolitanas. Aqui, ligações já usando com ATM, com DSL, coisas desse tipo, com maior distância. As redes locais sem fio, Wireless Local Area Network, que a gente usa muito atualmente, né? Redes metropolitanas sem fio também, eventualmente usando esse ambiente do WiMAX. Redes de longa distância sem fio, aí já envolvendo os padrões de celular, né? GSM, 3G, UMTS, atualmente 4G, e já se vai agora para um ambiente novo de 5G. Então, são siglas usadas aqui com as definições, né? O MTS, GSM também estão todas destacadas aqui, essas siglas, né? E interligação dessas redes todas que formam esse ambiente de interredes. Mostrando aqui desempenho da rede, né? Com exemplos de redes. Aqui são redes que têm redes cabeadas, né? Que tem fio interligando. E aqui são wireless, redes sem fio. Então, nesses padrões aqui que são cabeadas, tem LAN, WAN, MAN, internet. Cada uma dessas redes, qual que é a área de abrangência, né? Quantos quilômetros que estaria cobrindo. Aqui a largura de banda e a latência. Então, veja que, no caso da internet, pega o mundo inteiro, largura de banda aí variando de 0,5 a 600 e a latência bastante alta. Você pega uma rede local, né, de Ethernet, a velocidade bem alta aqui, né, 10 megabits ou 100 megabits a gente tem atualmente, né? E do outro lado, nas redes sem fio, alguns exemplos aqui do Bluetooth nesse padrão I3E802.15.1, a Wi-Fi, WiMAX, são diferentes tipos de redes, cada uma com as características. Essa aqui, primeira do Bluetooth, 10 a 30 metros, aqui 0,15 a 1,5 quilômetros, o WiMAX de 5 a 50 e o 3G aqui em função das células, né, de 1 a 5. E aqui as bandas e aqui as latências também. Então, hoje a gente já tem umas tecnologias mais novas que dão velocidades mais altas aí mesmo na parte de celular. Alguns conceitos bem básicos de redes. A gente trabalha basicamente com transmissão de pacotes, que é o nosso padrão aí nas nossas redes usadas na internet. A gente tem fluxos de dados, que pode ser áudio, pode ser vídeo, no caso streams, né? Alguns exemplos tipo rede ATM, RSPP, IPv6 são padrões que a gente usa aí para controlar esses ambientes aí. Os esquemas de comutação pode ser difusão, que é uma forma de broadcast, manda para todos os receptores. Pode ser comutação de circuito, comutação de pacotes, frame relay, que seria uma comutação dinâmica de frames, né? No caso do ATM. Nossa internet, a maior parte é dentro desse padrão comutação de pacotes. A comutação de circuitos, ela é usada normalmente na telefonia, quando você estabelece um circuito físico dedicado entre as pontas. Mas são comutações possíveis aqui que você pode ter para esse ambiente de redes. Os protocolos são os mais diversos, né? A gente tem camadas de protocolo, tem conjuntos de protocolos trabalhando aí para atender essa demanda de redes. Na parte de montagem de pacotes, tem padrões que determinam aí máximo transporte unit, tem uso de portas, quando a gente está falando aí em conectar dois processos, né? Tem a parte de endereçamento, seja IPv4, IPv6, e na parte de entrega de pacotes, a gente tem as redes que são baseadas em datagramas, que mandam ali os pacotinhos, ou eventualmente
baseada em circuito virtual, como seria o caso de uma rede ATM. Aqui só mostrando o protocolo em camadas, né? Divide-se aí em diversas camadas. A ideia é que uma mensagem seja enviada aqui do nível mais alto, ele vai passando aí camada por camada até chegar na parte física, onde é feita a comunicação. Lá no receptor, ele volta a subir todas essas camadas e aí entregue a mensagem, então, lá para o receptor. Então, aqui só o conceito de protocolos em camadas que a gente tem. Normalmente, quando você trabalha com essas camadas, tem o conceito de encapsulamento, né? Então, você tem aqui a mensagem gerada pela aplicação, aí ela é colocada num outro nível, por exemplo, faz aqui o header da camada de apresentação, aí coloca o header da camada de sessão, então essa parte entra dentro desse segundo nível, esse conjunto inteiro é entregue para outra camada, e aí até que chega na camada de rede, para fisicamente então ser enviada pelos equipamentos de rede. Mas a ideia é essa montagem encapsulando diferentes protocolos um dentro do outro, né? Aquilo que a gente tem aqui nas camadas significa cada vez que sai de uma camada N para a camada próxima, significa montar esses headers aqui e colocar todo esse conjunto na próxima camada, até que chega no nível completo, onde daí vai ser transmitido, e lá do outro lado faz o processo inverso, de tal forma que a aplicação vai receber aquela mensagem que foi montada desde o início aqui na transmissão, enviada, e lá ela é decodificada até chegar nesse nível aqui para entregar para a aplicação de destino. Tá? Existe necessidade de roteamento na parte da nossa rede, né, considerando aí diversos roteadores por onde passam as nossas mensagens. Existe algoritmo para determinar as rotas e atualizar dinamicamente essa topologia. Pode ser um algoritmo do tipo vetor distância, que é esse protocolo RIP, pode ser um protocolo OSPF, que ele já trata de outra forma, do estado de link. Existe necessidade de controle de congestionamento, devido à perda de pacote nos roteadores, diminui a taxa de envio dos hops anteriores, e alguns pacotes especiais aí para controlar, né, regular quando tem essa parte de congestionamento, então sempre tem algum tratamento para diminuir esse congestionamento. Com relação à interligação de redes, diversas tecnologias com diferentes protocolos, diferentes em SLAS e a parte física, né? Alguns exemplos pode ser a Ethernet, que é a rede local, uma rede WAN usando ATM, ou DSL, ou rede sem fio e assim por diante. Com relação aos equipamentos, a gente fala de roteadores, fala de pontes, ou são bridges também, né? Hubs, switches e a parte de tunelamento aí, quando é feito alguma encodificação ou uma criptografia usando tunelamento. Mostrando aqui as camadas, basicamente, né, do nosso ambiente TCP/IP. Você tem aqui a aplicação, a mensagem chega nesse nível aqui de aplicação, aí tem a camada de transporte, tem a camada de internet, depois a parte de rede e a parte de transmissão física, né? Essa parte de baixo aqui, ele chama de os protocolos de base aqui. Então, são coisas específicas da rede, né? Os pacotes da rede que estão aqui embaixo nesse nível. E aqui são os protocolos de internet, onde tem aqui o IP, aqui o TCP e o DP, e aqui a parte de aplicação, tá? Então, os protocolos de internet nesse nível aqui, tá? Aqui só mostrando o esquema de roteamento, né? Eu posso ter diversos roteadores e aí fazer a interligação desses links, né? Aqui eu posso ter hosts ou redes locais, no caso, né? E aí os links estão interligando aqui, fazendo esses roteamentos, né? Para poder interligar todas essas redes aqui, ou esses hosts, usando diferentes caminhos, tá?
Dentro de cada um desses roteadores aqui, existe uma tabela de roteamentos. Então, dando exemplo aqui, o roteamento daquilo que tem ali no roteador A, dependendo para onde é que vai, ele sabe qual que é o link, qual que é o custo. Então, tem essas tabelas de roteamento dentro de cada um desses roteadores aqui, tá? Aqui nessa visão geral aí para uma rede, né, mostrando o que a gente teria interligado, né? Eu poderia ter aqui um roteador de um campus, por exemplo, né, com uma subrede, aqui diversos computadores desktop, um switch, aí servidor aqui, um outro servidor de DIOAP, um servidor de arquivos, um web service, um servidor de web, hubs ou switches interligando, né? Então, isso aqui poderia ser um ambiente, aqui um outro ambiente, a interligação pelos backbones, aqui mostrando os endereços de rede, né? Essa rede aqui é a rede 138.37.88, essa aqui é a rede 138.37.94, e assim seria, digamos, uma sub-rede aqui do pessoal do staff, e uma sub-rede de estudantes. Então, mostrando aqui como que pode ser uma interligação, né? E um esquema de roteamento ali, com links de 100 MB, links de 1 gigabit ali também, mostrando nesse contexto, tá? Eventualmente, a gente pode ter necessidade de trabalhar com IPv4 e IPv6, dois padrões de padrões de endereçamento. O endereçamento do IPv4 ele é bem menor. Eu poderia ter, eventualmente, um endereçamento aqui de IPv6 e ter encapsulamento para mudar esse header do IPv4 para o IPv6. Então, poderia entrar aqui, mudar para 4, depois mudar para 6, fazer isso de forma encapsulada. É uma alternativa para conviver aí os dois padrões de endereçamento. Com relação a protocolos de internet, então a gente tem aqui, ó, as camadas, né? A nível de aplicação, eu tenho as mensagens que são enviadas. Essas mensagens podem ser colocadas na camada de transporte para ser via UDP ou TCP, aqui no transporte, né? Tá aqui os pacotes UDP ou TCP. Aí passa para a camada de rede de internet, que tem o endereçamento IP, e eu vou ter os datagramas IP, e depois eu tenho aqui os frames, né? Então, é a nomenclatura usada aí. Na camada de aplicação, eu tenho mensagens, aqui eu tenho os pacotes, aqui eu tenho os datagramas, e aqui eu tenho os frames. E aí chega no nível físico de envio para ser decodificado lá no destino. Aqui dá uma visão bem conceitual, né? A camada de IP é que está no nível mais baixo, a camada de aplicação se comunica com a camada de transporte com a camada de endereçamento, que vai até o destino. Lá posso ter uma outra camada do tipo UDP e uma outra aplicação recebendo aí a informação. Na parte de endereçamento, a gente tem uma estrutura IPv4 com endereços IPs, dividido aqui em classe A, classe B e classe C, né, onde a primeira parte é a identificação da rede e a segunda parte é a identificação dos hosts. Eu posso ter poucos hosts em muitas redes ou muitos hosts em poucas redes, porque eu tenho aqui essa variação de bits que me identificam a rede ou identificam o host. E tem ainda mais duas classes D e E que a gente quase não utiliza. Normalmente, esse padrão aqui que é utilizado, né? Aqui só dando alguns exemplos, né? A classe A, por exemplo, né, vai de 10.00 até 127.255.255. A classe B começa aqui em 128, vai até 191. E a classe C de 192 até 223. Então, são faixas aí de endereçamento. Aqui a parte de rede e a parte de host. Já na classe C eu tenho um espaço grande para rede e apenas
um pequeno espaço aqui para identificar os hosts, né? Os hosts são poucos aqui dentro de uma classe C. Aqui mostrando um exemplo de uma rede doméstica, onde você teria aí a chegada do sinal via fibra ou via um cable DSL, ligando aí a um provedor. Aqui, normalmente, na mesma caixa, você tem roteador, tem a parte, eventualmente, de wireless, tudo junto na mesma caixa, né? Pode ter, além da parte de modem, algum controle de firewall, fazer NAT para permitir troca de endereço, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o endereço externo é 83.215.152.95. Chega por esse endereço, mas aqui internamente é uma rede 192. Então tem um NAT que faz a tradução para esses endereços aqui dentro da rede local. Essa rede local aqui, que seria, digamos, dentro de uma residência, né? Tem a parte do switch e aí pode ter access point, está conectando um laptop, um game box, enfim, impressora, qualquer outro equipamento aqui, celular, câmera, né? Tudo que você pensar em interligar aqui na rede vai estar se conectando nessa saída do modem aqui. Com relação aos protocolos de internet, o protocolo IP é responsável pela resolução de endereço, né? E aí a gente tem que se preocupar com a parte de roteamento, eventualmente com a segurança de spoofing de IP. No caso de roteamento, tem possibilidade de usar backbones de grande transporte usando BGP, que é uma forma de roteamento mais agregado, ou aqueles protocolos RIP ou SPF, tem o esquema da rota default, tem o roteamento de uma rede local usando ARP para identificar, né, qual que é o endereço, no caso, a partir de uma placa de rede. Tem o conceito de CIDR, Classless Interdomain Routing, e tem os endereços NAT. Então, vejo que no roteamento IP temos bastante possibilidades aqui de usar diferentes características no ambiente do IP. Falando de IPv6, o IPv6 é um espaço de endereçamento com 16 bytes, ele tem um desempenho melhor no roteamento, ele suporta a parte de tempo real, com classe de tráfego e rota de fluxo, ele é adequado aí para a evolução futura, porque ele permite você criar um próximo cabeçalho, ele permite difusão seletiva e ele tem a maior segurança. Então, esse é um protocolo mais novo que vem para substituir o IPv4, já que o IPv4 está limitado na quantidade de endereços, né? Só o formato aí do cabeçalho IPv6, veja que o endereço de origem é 128 bits e o de destino também 128 bits, tá? Enquanto que no outro que a gente tinha, no IPv4, são 4 bytes, são só 32, né? Então, bem diferente a quantidade que eu posso endereçar com 128 bits comparado com os 32 que a gente tem lá no IPv4, tá? E o resto aqui de outras informações, cabeçalhos e assim por diante. Com relação a protocolos de internet ainda, a gente pode falar de TCP e UDP, envolvendo ali o uso de portas, que é o que identifica a conexão do processo para ele saber em que porta que vai estar conectado, né? São usados aí essa parte de portas tanto no UDP quanto no TCP. As características do UDP é que ele tem a maior velocidade, mas ele não tem controles. Já o TCP ele tem controle de sequenciamento, controle de fluxo, retransmissão, uso de buffer e tem controles de verificação, hack de recebimento. Aqui o TCP é um protocolo seguro. Em compensação, o overhead dele é maior, é mais demorado. Aqui é um protocolo que não tem essas verificações e aí ele é mais rápido naturalmente, tá? Existe ainda também o sistema de nomes de domínio, né, que é bem importante, a resolução dos nomes usando o DNS.
Dado o nome de domínio, você consegue saber qual é o IP correspondente. Uso de firewalls para segurança, uso eventualmente de VPN para você também fechar um túnel e ter garantia criptografada entre 2 pontos de rede. Mostrando aqui algumas configurações de firewall, né? Um roteador de filtro, aqui um outro do tipo Bastion e aqui mais um mais completo. Então, nesse ponto aqui, ele só está fazendo um filtro. Aqui, ele além do filtro, ele já tem aqui um outro servidor nesse ponto. E aqui ele tem nos dois lados aqui 2 filtros, né? É uma forma mais complexa e mais segura de configuração de firewall, né? Aqui está com o servidor de FTP aqui no meio, né? O servidor de web também aqui no meio. Muito bem, vamos ver então o estudo de caso aí nessas 3 situações. Veja que a gente tem esses padrões aqui, que são determinados pela I3E, padrão Ethernet, os Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e assim por diante. São os diferentes padrões para cada um desses casos. A Ethernet ela é bastante antiga, desenvolvida pela Xerox em 1973. No início era apenas 3 megabits por segundo, hoje vai a gigabits por segundo já, sem problema, né? É um funcionamento na forma de um barramento interligado aí por switch e faz a comunicação por difusão de pacotes, né? Então manda todos os pacotes com essa característica aqui, CSMA/CD, né? Os quadros de rede têm um endereço MAC, que é a parte física de cada um endereço de placa de rede, para poder chegar na placa de destino, né? Cada placa de rede tem um MAC, tá? E aqui é a forma de difusão. Carrier Sense Multiple Access Collision Detection seria esse esquema aqui. O que a gente tem aqui de distância, dependendo, né, do padrão que a gente está usando, é usado essa nomenclatura aqui, ó, 10 base 5, 10 base T, 100 base T. O T aqui é de twisted pair, 10, 100, 1000, e quando é fibra também, aí aparece um outro padrãozinho aqui para especificar que é fibra, né? Aqui as taxas até 1000 gigabit Ethernet e o TP é esses twisted pair. Cabo coaxial seria SMTP. E tem a parte de fibra multimodo e monomodo também, que permitem velocidades muito maiores, né? Então, você consegue ter aqui diferentes velocidades nas diferentes configurações. Já uma rede local sem fio, padrão Wi-Fi, trabalha no modo de infraestrutura, access point, né? Ou no modo ad hoc, seria só comunicação direta. Pode ser uma estação oculta ou um desvanecimento de sinal que afeta aí na interligação dos equipamentos nesse access point. Pode ter mascaramento de colisões e aí o formato de transmissão é CSMA/CA. Esse CA é de Collision Avoidance. Esse Collision Avoidance tenta evitar as colisões através de request to send e clear to send nas mensagens. Com isso daqui, ele pede para transmitir e ele sabe se pode estar transmitindo ou não, tentando evitar essa colisão que seria o que a gente tem lá no CSMA/CD. Em termos de segurança, tem o app, WPA e alguma coisa mais moderna aí para segurança. Já que a rede sem fio, ela é bem mais suscetível de interferência, né, de você receber o sinal, já que é via rádio, se não tiver algum controle de segurança, teoricamente você estaria podendo decodificar aquelas informações que vêm via rádio. Aqui mostrando uma situação, né? Uma estação base, um access point, ligando aqui 3 estações, A, B e C. Aqui um palm top, aqui um esquema que estaria dando interferência, obstruindo, né? Aqui servidores, então vejo que de uma rede local eu tenho servidor, tenho equipamento,
ligo o meu access point e dali eu consigo fazer as conexões remotas via wireless. No estudo de caso do Bluetooth, a gente tem aqui baixo consumo, compensação pequena distância, alguns metros, né? Esses nós eles se associam em pares, endereço ativo de 1 a 7. Uma rede dessa pequena, chamada Piconet, pode conter até 255 nós. Canais de comunicação síncronos com qualidade para transmissão de áudio bidirecional. Na versão 2.0 já tem desempenho de até 3 megabits. Hoje, né, o Bluetooth é bastante usado aí para diversos periféricos que se conectam via Bluetooth, som e outros equipamentos, né? Uma estrutura dos frames de Bluetooth, mostrando aqui código de acesso, as informações de header e os dados que são transmitidos, né? E aí mais outra parte de controle que tem aqui nesse esquema. Ok, com isso a gente faz um resumo aí dessa parte de redes, né? Com conceitos e técnicas de interligação. A Ethernet é uma tecnologia dominante nessa parte de redes locais. As redes de longa distância são baseadas em computação de pacote, grande maioria. Temos ali roteamento, controle de congestionamento, vimos um pouquinho do protocolo TCP/IP, os endereçamentos IPv4 e IPv6, e a parte de mobilidade aí, envolvendo os ambientes que a gente tem hoje, basicamente com telefonia celular, envolvendo a parte de rede. Ok, pessoal, por hoje é isso que a gente tinha aí nessa parte. Então, vamos voltar aqui. Na realidade, esse capítulo ele faz parte da nossa sequência, mas, como eu tinha dito no início, né, para quem assistiu a disciplina de redes, é uma visão super rápida e muito geral de toda uma disciplina que a gente tem ali na área de redes, falando aí muito rapidamente num capítulo, ou seja, uma disciplina inteira em uma única aula. Mas é só para ter uma ideia aí e atender a nossa necessidade aí da ementa que especifica essa parte. Obrigado a todos, até a próxima.